Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 14 de janeiro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, ontem eu peço perdão para vocês, eu terminei o vídeo um pouco abruptamente e acabou que não faltou luz aqui em casa, mas eu fiquei com muito medo, né? Eu já estou providenciando a situação do no break, eu acredito que talvez no máximo aí uns 10 dias eu já esteja com o no break, tá bom? Muito bem. Começamos o nosso vídeo de hoje com a leitura da lição do dia, né? Hoje é dia 14 de janeiro, estamos na lição 14. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia para o dia de hoje é, evidentemente, a razão pela qual um mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou não existe, e tudo o que existe tal como Ele o criou, isto é, não pode ser modificado. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Os exercícios para o dia de hoje devem ser praticados com os olhos fechados do início ao fim. O período de exame da mente deve ser curto, 1 minuto no máximo. Não tenha mais do que 3 períodos de prática com a ideia para o dia de hoje, a menos que os ache confortáveis. Se isso acontecer, será porque realmente compreendes para que servem, né? Muito bem. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de abandonar os pensamentos que tens escrito no mundo e de veres em seu lugar o verbo de Deus. Os passos iniciais nessa troca, que verdadeiramente pode ser chamada de salvação, podem ser bastante difíceis e até mesmo dolorosos. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá. Irás muito além disso. A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Com os olhos fechados, pense em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre e, em seguida, nega a sua realidade. Deus não o criou, portanto, não é real. Dize, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto, ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto, ele não é real. Deus não criou aquele desastre, especifique, portanto, ele não é real. Outros sujeitos adequados para a aplicação da ideia para o dia de hoje também incluem qualquer coisa de que tenhas medo que possa te acontecer ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Em cada caso, cita o desastre, bem especificamente. Não use termos genéricos. Por exemplo, não digas, Deus não criou a enfermidade, mas diga, Deus não criou o câncer, né? Você tem que ser específico. Ou ataques cardíacos ou qualquer coisa que possa te provocar medo. Tu estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Essas coisas são parte do mundo que tu vês. Algumas delas são ilusões compartilhadas e outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua mente, a parte da sua, né? A parte da mente de Deus, né? Portanto, não tem nenhum significado. Em reconhecimento desse fato, conclui os períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje. Deus não criou um mundo sem significado, né? Então, Deus não criou a guerra em Israel. Deus não criou um mundo sem significado, tá?
Essa é boa, né? Essa eu sei que tá perturbando aí muita gente, né? Principalmente aqueles que me seguem e que são judeus, né? A ideia de hoje, obviamente, pode ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia, fora dos períodos de prática. Ser muito específico ao aplicá-la. Dize, Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou, especifique a situação que está te perturbando e, portanto, isto não é real, né? Então, Deus não criou as pedras na vesícula, portanto, elas não são reais. Deus não criou um mundo sem significado. Essa lição, gente, para mim, ela é muito grande, ela é enorme, né? Como dizia minha professora, ela é enorme, né? Mas eu digo para vocês que eu cheguei nessa encarnação sabendo disso. Antes de estudar um curso em milagres, eu falava para todas as pessoas que me questionavam, eu falava, Deus não fez isso, isso não é obra de Deus. E aí as pessoas falavam assim para mim, como é que você pode saber? Como é que Deus pode permitir que essas coisas ruins aconteçam? Deus está permitindo. E aí eu falava assim, olha só, eu vou dizer uma coisa para você. Eu me acho uma pessoa muito inteligente. E eu acho que Deus tem que ser, no mínimo, tão inteligente quanto eu. Eu não acho isso, né? Eu acho que Deus é infinitamente mais inteligente do que eu. Mas vamos supor que não o seja. Então, minimamente, ele tem que ser tão inteligente quanto eu, porque ele me criou, né? Eu tô aqui. Então, no mínimo, uma criatura com a minha pequena inteligência, ele tem que ter. E se eu tivesse criado o mundo não seria desse jeito. Então, tá na cara que Deus não criou o mundo. Era assim que eu argumentava. Vocês podem acreditar nisso? Antes de começar a estudar um curso em milagres. E aí, depois que eu comecei a estudar, então, aí ficou muito fácil. Essa ideia, para mim, nunca foi problemática. Nunca foi problemática, né? A Seitianoye também coloca essa ideia, que Deus não criou o mundo, né? Que o que a gente vê não é a imagem verdadeira, que Deus criou o mundo da imagem verdadeira, mas que o que a gente vê é a imagem falsa, né? Então nós estamos no mundo do fenômeno, e aqui no mundo do fenômeno, que é o equivalente ao mundo da terceira dimensão, né? Aqui, nesse metaverso, nessa Matrix, você pode ter dois tipos de fenômenos. Você pode ter os fenômenos falsos, que são as coisas ruins, e você pode ter os fenômenos autênticos, que são as coisas boas, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas como Deus não criou o mundo? Então vamos pegar a natureza, as belezas da natureza, as praias, as florestas, os animais selvagens. Deus não criou? Como isso é possível? Não, Deus não criou. Deus não criou. A beleza que você vê nessas coisas é a beleza dos fenômenos autênticos, né? Assim mesmo, a gente tem muita alegria e muita felicidade quando a gente visualiza um tigre, né? Eu aqui no meu protetor de tela eu tenho o Aslan das Crônicas de Nárnia, né? Por causa dele, inclusive, que o Aslan se chama Aslan. Então a gente vê esse animal majestoso e, nossa, só de ver esse animal aqui você já entra num estado de glória. Mas ninguém quer ver o gatinho lá na savana africana comendo aquele cabritinho inocente, não é? Ninguém quer ver isso, né? Então como é que fica isso dentro da nossa cabeça? Esse mundo aqui, gente, acreditem em mim, ele é uma Matrix. Nós estamos dentro de um grande computador, dentro de um grande simulador quântico, estamos aqui vivendo uma vida na esperança de despertar desse sonho, né? Desse sonho ruim, desse pesadelo do ego. Né? Então essa lição para mim, ela é maravilhosa. Deus não criou um mundo sem significado, mas não criou mesmo. Não poderia ter criado. Se eu faço um exercício de lógica e vejo todas as coisas horrendas que estão acontecendo no mundo neste exato momento, e que a mídia faz questão de me mostrar, não me mostra nada bom, só me mostra a desgraceira, né? Então fica óbvio que Deus não criou nada disso, né? Fica óbvio, pra mim é muito óbvio. Eu tô trazendo pra vocês
a minha interpretação da lição. Talvez ajude algum de vocês, né? Talvez ajude. Claro que eu não estou aqui dizendo que tem que ser fácil para você engolir essa lição, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Para você pode ser dificílimo, né? E especialmente se você vem de uma religião, de uma tradição católica, né? Onde a gente tem um Deus do Antigo Testamento. Gente, o Deus do Antigo Testamento é uma coisa horrível, né? E no meu ponto de vista, com tudo que eu já estudei sobre a vida de Jesus, inclusive a Rosinete vai me mandar de presente, olha só que linda, gente, ela vai me mandar de presente o livro Jesus Viveu na Índia, ela já leu e vai me mandar de presente pelo correio. Obrigada, Rosinete, um beijo pra você. Então, como é que se diz? Por tudo que eu já estudei da vida de Cristo, a mensagem que ele veio trazer foi de que Deus era, na verdade, um Deus de amor e não um Deus de vingança, que é aquele Deus lá do Antigo Testamento. Gente, o Deus do Antigo Testamento, que Deus nos poupe daquele Deus, né? Que Deus nos ajude de encontrar aquele cara pela frente, né? Porque qualquer coisinha que você fizesse que ele não gostasse, ó, vinha uma punição, né? Muito bem, muito bem. Isso aí, só isso aí, só essa reflexão dá pra gente ficar 3 horas numa live, tá? Lembrando, hoje à noite temos live, se Deus permitir, às 19 horas, 19h30 no máximo, que eu vou sair, mas vou voltar pra casa. Então, a gente vai ter a live da sessão 4.1 do capítulo 4, As Ilusões do Ego, tá? Que, se eu não me engano, é o ensinamento certo e o aprendizado certo, alguma coisa assim, tá? E eu digo para vocês que o valor da live, da contribuição, é de R$11. Quando a live terminar, eu vou tirar ela do ar, tá bom? Muito bem, muito obrigada e compareçam todos, vai ser bacana hoje à noite, vai ser um trabalho longo, o texto é longo, mas a gente vai se divertir um bocado e vamos aprender um bocado. E vamos aprender um conceito-chave muito importante do livro-texto. Espero vocês lá. Passamos para o livro Workbook Companion, comentários sobre o livro de exercícios para estudantes de um curso em milagres, do Alan Watson e do Robert Perry. Lição 14. Deus não criou um mundo sem significado. Graças a Deus, Deus não criou esse mundo, né, gente? Fomos nós que criamos, né? E que Deus nos livre das nossas mentes, né? É isso que estamos fazendo aqui. Ele está ajudando a gente a se libertar dessas mentes errôneas, egóicas, erradas. Instruções práticas. Qual é o propósito desta lição? Apagar as interpretações que você colocou no mundo, de forma que você possa ver a interpretação de Deus, assim como com as 2 lições prévias. Esse processo salvará você. Nos seus estágios iniciais, você pode frequentemente sentir como se você estivesse sendo induzido ao terror, levado ao terror, perdão. E isso é apenas temporário. Você será levado através do terror e para além, através do medo, perdão, e para além dele para sempre. Tchau, nunca mais o medo vai apoquentar você, tá? Exercício 3 vezes, a menos que você ache mais confortável, por cerca de 1 minuto ou mais. Com os olhos fechados, pense sobre todos os horrores do mundo que cruzarem a sua mente. Qualquer coisa de que você tenha medo que aconteça para você ou para qualquer outra pessoa. Para cada um, diga: Deus não criou isso, especifique o horror. E então isto não é real. Deus não criou isso, então isto não é real, tá? Conclua repetindo a ideia: Deus não criou um mundo sem significado. Aí o comentário dele, que é maravilhoso, né? Estupendo. Gente, eu tô muito feliz, mas eu
Eu tô em êxtase, porque o Divino Espírito Santo conseguiu botar nas nossas mãos, ouvidos e olhos, um texto que nos traz ainda mais aprofundamento no trabalho com o livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Não é um absurdo de maravilhoso? E esse homem, ele é conciso. Uma virtude que o Dr. Kenneth Wapnick não tinha. E que eu, diga-se de passagem, também não tenho. Por isso que eu faço vídeos de 1 hora, né? Então não estou aqui falando mal do Dr. Kenneth Wapnick. Só estou discriminando que nem eu, nem o Dr. Kenneth Wapnick conseguimos ser concisos. E esse cara é maravilhoso. Comentário. Essa ideia deve vir como boas-vindas, como dando boas-vindas a um alívio que chega depois de 4 dias em que é dito a você, em que nos é dito que os nossos pensamentos são sem significado e que eles estão nos mostrando um mundo sem significado, que nos transtorna e que é assustador. O mundo sem significado que nós estamos vendo não foi criado por Deus, e o que Deus não criou não existe, tá? O que Deus não criou não existe. Graças a Deus. No livro Despertando do Sonho, de Gloria e Kenneth Wapnick, Gloria era a senhora dele, a senhora Gloria Wapnick, escreveu sobre como essa ideia inicialmente a atraiu para o curso, para o ensinamento do curso, né? Então vejam que maravilha. Ao ouvir de primeira mão sobre os efeitos devastadores que a Segunda Guerra Mundial teve nas pessoas, pessoalmente, eu concluí que se esse mundo era o melhor que Deus poderia criar, então eu não queria ter nada mais a ver com ele. Essa é uma frase que eu já ouvi de várias pessoas. Eu não quero ter nada a ver com esse Deus, não! Ai, perdão. Saiu um berro aqui que eu espirrar. Eu não quero ter nada a ver com esse Deus, não, cruzes. Deus me livre de ter alguma coisa a ver com esse Deus. Não quero. Não quero saber desse Deus. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida. E eu vou dizer para vocês que eu nunca disse isso. Eu nunca afirmei isso. Né? Eu já cheguei nessa encarnação sabendo que Deus era o cara. Eu nunca questionei Deus. Nunca questionei. Em alguns momentos, no meio de situações desesperadoras da minha vida, eu rezei e falei para ele assim: por quê? Por que eu tô passando por isso? E aí a vontade era xingar, tá? Mas as respostas vieram de forma precisa e praticamente imediata. E aí, gente, é um estado de total rendição, né? Porque o cara sabe o que faz. À medida em que eu lia as palavras de Jesus explicando que Deus não tinha criado esse mundo, foi como se raios, relâmpagos, quebrassem a minha mente, quebrando a minha mente, passassem por através da minha mente, né? Quebrando esses pensamentos equivocados. Porque eu não tinha pensado nisso. Eu fiquei pensando comigo mesma. É tão simples, essa é a resposta. Finalmente, após 23 anos de enigma na minha mente, após 23 anos, o enigma na minha mente foi solucionado. O curso tinha fornecido a peça que faltava e eu não mais tinha que culpar Deus por um mundo que ele não tinha criado, tá? Sempre que eu estiver culpando Deus pelo que eu vejo no mundo, eu preciso me lembrar que esse é o meu ego enviando para Deus pensamentos e mais pensamentos de ataque. Eu estou atacando Deus. Quem é que ataca o outro? O amiguinho, o irmãozinho, o guarda de trânsito? É o meu ego, tá?
Então, meu ego é ótimo. Ele cria um mundo dele totalmente baseado na dor, na incompetência, em tudo de ruim, né? E aí ele culpa Deus. Ele projeta um Deus à imagem e semelhança dele, ego, e culpa Deus, tá? O ego é muito bom. Para alguns, a mensagem de que Deus não criou um mundo sem significado chega como o mundo que nós vemos, que Deus não criou, o mundo sem significado que nós vemos, chega como uma salvação. Para outros pode ser muito difícil ou muito doloroso, como o texto diz. Para reconhecer que Deus não reconhecer que Deus não criou esse mundo implica uma verdade corolária. Nós criamos, nós inventamos, né? Ele bota aqui o verbo nós inventamos, porque criar no curso em milagres só pode ser usado para a criação de Deus, né? Nós somos responsáveis pelo mundo que nós vemos. E isso pode nos levar diretamente ao medo. E o curso nos traz essa ideia em muitos diferentes locais através dos 3 volumes, né? Isso é muito explorado no livro-texto. A mensagem que o curso está nos dando, principalmente nesses passos iniciais, pode ser difícil, dolorosa e amedrontadora, né? A gente ainda está no dia 14. Nós estamos começando a nossa jornada através do livro de exercícios. Claro que você que está comigo agora já está comigo pelo 4º ano, né? Então você já é um aluno bem avançado, né? Vejam vocês têm aula todos os dias. Eu tinha aula uma vez por semana, né? Muito bem, eu fico aqui buzinando e martelando no ouvido de vocês todos os dias. Muitas pessoas imaginam se algo está errado porque elas têm reações negativas muito fortes a esta linha de pensamento do curso. E a resposta é: de forma nenhuma. Talvez o problema esteja com aqueles de nós que não têm nenhuma reação negativa e que deveriam estar imaginando se eles estão apreendendo, né, compreendendo a mensagem do curso corretamente e tomando consciência das suas implicações. Então, se você tá uma arara com a lição, muito bom, você tá num bom caminho. Talvez esteja até num caminho melhor do que aquele que eu estava lá em 1998, quando eu tomei conhecimento dessa ideia, né? Que eu falei assim, eu sempre soube, né? Claro que em 25 anos, graças a Deus, a minha mente já se transformou bastante. Mas se você tá uma arara, tá possesso, porque Deus não criou um mundo sem significado, então tá beleza. Isso significa que o seu ego está sendo pessoalmente atacado. Isso é muito bom, né? Atacado não, ele tá sendo derretido, né? Porque o Espírito Santo, ele age assim, por derretimento, né? O seu ego está sendo cozinhado no fogo de Pentecostes, do divino Espírito Santo de Deus. É isso que está acontecendo com o seu ego. Obviamente, ele está se debatendo. Uma reação negativa é muito mais comum do que uma reação positiva. E isso eu posso dizer com confiança. Fique feliz, entretanto, que a lição siga dizendo: você não será deixado aqui no medo. Você será levado para muito além dele. A nossa direção, o nosso caminho é em direção à perfeita segurança e à perfeita paz. O curso chama o nosso caminho de uma jornada através do medo para o amor. Sim, eu amo essa frase. Eu amo esta frase, amo.
né? A nossa jornada é através do medo, né? Mas nós estamos sendo levados para onde? De volta ao lar, para o amor. Os estresses iniciais são evitados por muito poucos, mas a direção da jornada acontece em direção ao calor aqui eu não entendi muito bem o significado que ele quis dar a essa palavra, mas talvez deixa eu ler de novo para não ficar sem sentido. A jornada é em direção ao calor, né? E a abundância do amor, que podem ser minimamente, não podem ser vislumbradas à medida em que nós começamos. Uma palavra de advertência sobre a forma particular de prática para hoje. Note cuidadosamente que a lição está pedindo a você para dizer esses pensamentos para você mesmo, sobre o seu repertório pessoal de horrores, tá? Não é para você, essa lição não é para você ficar advogando e dizendo para outras pessoas, para uma pessoa que estiver passando por algum tipo de tragédia, que ela não é real. Por exemplo, aprume-se, Deus não criou a morte do seu marido, então ela não é real. Claro que a morte do marido é real. Claro que a morte do marido é real. No nível da experiência daquela viúva, é completamente real. E você que é estudante de um curso em milagres, se enfrentar a morte de um ente querido, vai passar por uma experiência que nesse nível de percepção é absolutamente real. E você vai chorar pra caramba, e você vai passar pelo seu luto. E isso é normal, isso é desejável. Mas em algum ponto da sua mente, você vai ouvir o Divino Espírito Santo falando: o seu marido não era e nem nunca foi um corpo. Então ele caminhou por um outro plano de existência, para o plano espiritual. Tá? Mas isso é muito legal, pra gente não virar o curso chato, sabe? Sabe aquele estudante do curso que é uma mala? E fica... Isso, inclusive, é uma forma de usar o curso para se defender, tá? É uma forma absolutamente equivocada de você utilizar o ensinamento do curso. É usar o curso como uma defesa para o seu ego, né? O que você pode dizer para essa pessoa é: sim, é muito doído, eu não posso imaginar como você está se sentindo, a menos que você pessoalmente já tenha perdido seu marido, mas você precisa se lembrar de que a vida é eterna. A vida é eterna. O que morreu foi o corpo do seu marido. A vida é eterna. O seu marido passou para o plano espiritual. O seu marido agora está sendo recebido pelos anjos, pelos antepassados dele, pelos guias. Isso você pode dizer. E isso ajuda, tá? Não pense que isso não ajuda. Fale amorosamente, né? Não fale assim: pá, pá, acorda! Seu marido está sendo recebido lá pelos pais dele. Pá, pá. Não é isso, tá? Fale amorosamente. E fale a partir do seu coração, porque aí a chance de você contaminar o outro positivamente com a sua consciência vai ser muito maior, tá bom? Na maior parte dos casos, essa não é uma mensagem amorosa, mas um ataque, colocando você numa posição espiritual superior, entre aspas, em relação a outra pessoa. Então a lição está falando sobre dar essa mensagem a você mesmo. E se eu estou me colocando numa posição espiritual superior em relação a outra pessoa, onde é que eu tô, meus amados? Minhas amadas? Eu tô no meu ego. Note também a menção aqui sobre as nossas ilusões, de que algumas delas são ilusões compartilhadas e outras são parte do seu inferno pessoal. Coisas tais como a fome e a AIDS caem na categoria de ilusão compartilhada. Há um claro apoio aqui
para a ideia de que a ilusão do mundo é uma responsabilidade compartilhada e não apenas a sua criação pessoal ou a minha, né? Então isso é uma coisa importante que a gente tem estudado no livro-texto, né? Se o mundo é uma projeção minha e se eu estou aqui em paz, vamos supor, não estou dizendo que seja o caso, mas se o mundo é uma projeção minha e eu estou aqui em paz, por que eu ligo a televisão e a guerra em Israel ainda está acontecendo? Como é possível? Porque é uma criação coletiva. Então eu estou desfazendo, descriando essa criação coletiva, mas nós ainda não chegamos no número mínimo necessário para que uma criação coletiva, tal como a guerra de Israel, termine. Vocês estão entendendo? Isso a gente discutiu em várias aulas do livro-texto. Em várias aulas do livro-texto, tá? E eu, gente, eu fico um pouco preocupada quando eu recebo mensagens de alguns de vocês que dizem pra mim assim: ah, eu tô fazendo a jornada tal, eu tô assistindo os vídeos de 2021 e não estão assistindo as aulas ao vivo. Eu fico preocupada, tá? Porque o estudo tem que ser em paralelo. Na verdade, em grande parte do meu estudo inicial, eu nem sequer mexia nos exercícios. Eu estudava muito mais o livro-texto, tá? Depois que eu fui começar a praticar os exercícios, a compreensão do livro-texto, ela aumentou abundantemente para a minha pessoa. E assim eu espero que aumente a compreensão de vocês. Mas é muito importante que vocês assistam às aulas do livro-texto. Se você não pode estar ao vivo, não tem problema, você vai assistir depois. As lives ficam gravadas, você me manda uma mensagem lá no meu WhatsApp, faz a contribuição de R$11 na minha conta e você vai receber o link para assistir o vídeo. Mas é muito importante que vocês estudem o livro-texto, né? Eu me lembro que no ano retrasado, no final de 2022, uma aluna minha estava terminando a jornada através das lições comigo e ela de uma maneira muito gentil e delicada, ela perguntou para mim: Jaque, você tem alguém para me indicar para eu poder estudar o livro-texto? E eu falei assim para ela: não se preocupe, porque em 2023 eu vou começar a dar aulas do livro-texto. Aí ela falou: ah, que bom, graças a Deus, porque a gente precisa estudar o livro-texto, tá? A gente precisa estudar o livro-texto. E as aulas do livro-texto, elas são longas, mas se você pensar bem, é uma aula por semana só, tá? Então é isso. Bom, agora a gente vai passar para a parte do vídeo que fala sobre a ascensão, a libertação e a cura dessa sua mente de terceira dimensão. Então a gente tá falando, né? A gente está seguindo os textos aqui do Dr. Joshua David Stone, mas efetivamente nós estamos falando da criança interior, né? E no ano passado, nós tivemos 365 vídeos da nossa jornada de cura da criança interior, que a maior parte de vocês que está aqui comigo neste ano, vocês já fizeram, né? A maior parte já fez. E eu, antes de passar para o capítulo seguinte, onde ele vai começar a falar um pouco da metafísica dos corpos, dos nossos corpos, né? O corpo astral, o corpo emocional, o corpo mental, enfim, eu quero trazer um conhecimento que eu considero que é muito importante sobre essa parte da nossa relação com a nossa criança interior, né? Que é a respeito de como a gente lida quando nós estamos crescendo, expandindo as nossas consciências, mudando, né? Incorporando novas atitudes nas nossas vidas, novas formas de vermos o mundo, saindo por aí dizendo: Deus não criou um mundo sem significado, né? Você vai naquele churrasco de domingo, né? Rolando um pagode, todo mundo enchendo a cara lá de cerveja, caipirinha, né? Aquele bife bem passado, a coxinha de frango, coxinha da asa do frango, né? Aquela farofinha de ovo, o molho à campanha, o pagode rolando solto, Zeca Pagodinho,
E você chega lá e fala assim, Deus não criou um mundo sem significado, né? E aí você começa a falar sobre a guerra, sobre a fome, sobre a doença, sobre o envelhecimento, sobre a morte. E aí você é gentilmente convidado pelo dono da casa a ir embora, né? Você é gentilmente convidado a se retirar. Porque você vira aquela pessoa chata, né? Aquela pessoa que ninguém aguenta, ninguém dá mais conta de você. Que porre que é você, né? E aí, como é que você fica nisso? Porque a essas alturas, você tá aqui comigo pelo 4º ano. Você me assiste todo dia, eu não sei como você me aguenta, mas tudo bem. Deve ser uma coisa de vidas passadas, de um amor antigo, né? Você devia lá na Itália assistir as minhas missas aos domingos, né? Aí puseram um YouTube na minha frente, eu faço missa todo dia, né? Que perigo. E aí, as relações estão ficando difíceis. As amizades, as relações com a família, né? Tá tudo ficando muito estranho. E como é que você fica nessa história? Como é que a gente vai costurar essa ideia com a autoestima que você está desenvolvendo, porque você agora se gosta muito mais do que se você se gostava há 2, 3, 4 anos atrás, 3 anos atrás, perdão, né? Porque esse é o 4º ano a gente está começando. Como é que você fica? Como é que você fica? Eu te pergunto. Com aquelas pessoas que você ama profundamente e que você tenta ajudar a tirar aquelas pessoas da lama de uma consciência de vítima, de uma consciência de pobreza, de uma consciência de escassez, de uma consciência de ataque, aquela pessoa que critica todo mundo, aquela pessoa que é vítima do mundo, aquela pessoa que bebe até cair no churrasco lá, aquela pessoa que não cuida da alimentação, que não faz uma atividade física, aquela pessoa que não quer saber de procurar um emprego, que fica sendo sustentada pelo parente, aquela pessoa que não está fazendo o dever de casa, aquela pessoa, aquele seu parente que está se drogando, aquele seu outro parente que está completamente entregue a uma vida devassa, né? Que troca de parceiro como quem troca de roupa todo dia de manhã. Como é que você faz? E isso, gente, não por acaso, isso o Espírito Santo me mostrou hoje, que eu precisava falar disso, né? E agora eu estou me tomando consciência de que isso, de uma forma sincronizada, tem tudo a ver com o que a gente vai falar na live de hoje à noite. Que acho que é o verdadeiro ensinamento e o verdadeiro aprendizado, né? Então, como é que você faz com aquela sua melhor amiga que tá com o mesmo marido há 10 anos e há 10 anos ele agride ela? Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Como é que você faz? Me conta. Como é que a gente concilia isso? Porque num primeiro momento, uma coisa que é muito comum de acontecer é a gente querer salvar o outro. Principalmente se essas pessoas são os nossos pais, os nossos familiares. Nós ficamos num desespero, porque a gente quer que as pessoas que a gente ama saiam daquela percepção, mas elas não querem. Elas não querem. E elas vão resistir. E elas vão ficar com raiva da gente. E a gente vai virar o chato do churrasco. O chato espiritualista do churrasco. Guardem essa imagem. Você é o chato espiritualista do churrasco. Por isso que eu não vou mais em churrasco, né? Tem que ser uma pessoa muito minha amiga, muito, que me ame muito do jeito que eu sou, pra eu ir no churrasco na casa dele ou dela, tá? E aí? Como é que fica? A gente falou da história do conceito do desligamento emocional, que é um conceito do Alcoólicos Anônimos, que é você deixar o outro viver a vida dele em paz e você viver a sua, e do conceito do distanciamento saudável, que é um conceito que eu aprendi com o mestre Arli Cravo, do canal Foco no Afeto, que eu sempre recomendo para vocês aqui. E não me furto a chamar aquele homem de mestre. Ele é um mestre encarnado.
Tá bom, meus amores? Como é que eu fico? E aí, o que o Espírito Santo faz comigo? Porque o Espírito Santo, ele é muito bom. Ele diz pra mim o que eu tenho que falar. Mas ele diz também o que eu tenho que falar. Como eu tenho que falar, perdão. E aí, eu peguei aqui um post da minha querida doutora Nicole Lepera, não sei como fala o nome dela, que tem uma conta no Instagram com alguns milhões, não é milhares não, milhões de seguidores, que eu gosto muito dela. E ela fez um post e eu curti, eu vou ler o post dela pra vocês, tá? Pra quem quiser segui-la, é em inglês, The Holistic Psychologist, tá bom? É tão difícil mudar a sua vida e observar as outras pessoas continuarem paralisadas. Você não pode levar todos com você. E aqui está o motivo. Uma das partes mais duras a respeito da nossa jornada de cura é nos afastarmos daquilo que nós conhecemos para construirmos uma nova vida. Então, para eu construir uma nova vida, eu tenho que me afastar da minha vida antiga. E isso inclui nos afastarmos de algumas pessoas. Essas algumas pessoas podem ser pessoas da sua família. Podem ser os seus amigos de 20, 30 anos. Gente, eu tenho amigo de segundo grau. Amigos de 30 anos. Vocês têm noção do que é isso? Amigos que eu amo. Eu tenho. Que eu pego no telefone agora, mando o WhatsApp e me responde. Né? Eu adoro isso, acho isso massa. Né? Então, em alguns momentos, isso vai incluir você se afastar de algumas pessoas. Quando nós decidimos que nós vamos assumir a responsabilidade pelas nossas vidas, nós paramos de gastar o tempo da forma como nós costumávamos gastar. Lá em 2021, eu trouxe para vocês um conceito que foi libertador, que mudou a minha vida. Que conceito era esse? Observe como você gasta o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia. É aí que você tá. É com o que você gasta o seu tempo, seu dinheiro, a sua energia. Lembrando que tempo é dinheiro, dinheiro é tempo, dinheiro é energia é tempo, energia é dinheiro. Então é a mesma coisa. É a tua energia, é o teu eu. É o teu eu. Como é que você tá se gastando? Porque você não é eterno, né? Vai chegar um dia que você vai ser convocado a passar para o plano espiritual. Nós não sabemos quando, nem eu sei de mim. Nós queremos coisas diferentes para nós mesmos e os nossos valores mudam. Sim, os nossos valores mudam com a graça de Deus verdadeiro. Mas existe um período muito real de culpa. E aí é que o ego vem. Porque o ego vai dizer para você que você tem que voltar lá atrás para puxar aquela galera que não quer vir com você, que nunca quis vir com você, que não tá nem um pouco interessado em vir com você, que quer ficar no churrasco com o pagode. Nada contra o churrasco com o pagode. Nada contra o molho à campanha. Nada contra a coxinha de asinha do frango. Nada contra. Nada contra, tá? É importante que vocês entendam. Mas tudo a favor de que isso seja reduzido a um pedaço muito pequeno da minha vida, tá? Onde nós acreditamos que nós devemos ser capazes de mudar e de ajudar todas as pessoas à nossa volta. Esse é o discurso do codependente. Eu vou ter que te ajudar. Eu vou ter que te transformar, eu vou ter que te modificar, eu vou ter que te trazer comigo. Nem que seja amarrando uma coleira no seu pescoço e puxando. Não é assim que funciona. E essa é uma das grandes lições da nossa evolução espiritual, da nossa autoestima, para a nossa criança interior ferida, porque é ela que está lá, querendo fazer isso tudo. E se a gente ficar paralisado aqui, adivinhem o que acontece? Nós não ascendemos. Nós não vamos para a quinta dimensão.
Nós não conseguimos. Observem a trajetória do nosso Mestre Jesus Cristo e vejam se ele ficava puxando alguém pela corda para ir seguir as pregações dele ou para acreditar nele. Em todos os momentos em que ele caminhou pela terra, ele nos amou, nos dando total liberdade, inclusive para crucificá-lo. E lá no alto da cruz, ele fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele não fala assim: Pai, transforma esses imbecis para que me desçam dessa cruz e me tirem daqui. Ele fala: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas o que fazem não me afeta, não muda quem eu sou, não muda quem eu sei que eu sou, tá? Voltando. Muitos de nós ficamos presos nesse padrão de tentar resgatar as pessoas, tentar ser o pai e mãe dos nossos pais. Não é cuidar deles na velhice, não é isso, tá? Você pode cuidar dos seus pais na velhice tendo em mente que eles são seus pais, com muito respeito, com muita humildade. Isso, inclusive, o Bert Hellinger, da Constelação Familiar, falou muito disso, tá? Ou tentar amar alguém mesmo diante dos seus comportamentos destrutivos, né? Então na verdade eu posso continuar amando, mas eu posso optar por não conviver, né? Então eu tenho aquele meu tio alcoólatra, que tá sempre bebendo, que já chega na minha casa perguntando cadê o uísque, né? Então na minha casa aqui ele já não se cria, porque na minha casa não tem nenhuma bebida alcoólica, com a graça de Deus, né? Então eu posso escolher não conviver com meu tio alcoólatra. Eu posso amá-lo à distância. Esse é o conceito da distância saudável. O que é a distância saudável? Para o Arlie Cravo, que criou o conceito. É a menor distância possível na qual você vai ficar perto dessa pessoa, enviando vibrações e energias positivas para ela. Olha que coisa boa. Lembrou da pessoa, mandou o anjo da sabedoria ir lá iluminá-la. O anjo da gratidão. O anjo do despertar, o anjo da disposição, o anjo do amor, o anjo que você quiser, o anjo da sobriedade, tem esse anjo também, tá? Tem anjo pra tudo. Ou tentando... Tá, então já acabei de ler. Não é até que nós fiquemos doentes ou nos tornemos ressentidos que nós aprenderemos. Nós não podemos mudar ninguém. Nós não podemos salvar ninguém. Mas aí, isso é muito bonito. Eu não posso te mudar, eu não posso te salvar. Mas o mais importante é essa frase com a qual ela conclui esse texto. Não é esse o seu papel. E aí é que entra a live de hoje à noite. Qual é o seu papel? É você se modificar. É você se salvar. É você subir para uma nova frequência vibracional. Pronto, aí você ajudou eles da melhor forma que você poderia. Mas ajudou muito, você já está mudando a programação genética, do nível genético do seu familiar. Você já mudou. Ah, mas ele continua lá enchendo a cara. Tudo bem, não tem problema, mas você está ajudando. Aí ela termina com a frase: esse nunca foi o seu papel. Essa nunca foi a sua função. Jesus fala no curso que a sua única função é perdoar. Você não tem, Jesus não fala assim: olha, você está estudando o curso para você poder salvar, para você poder mudar, para você entender a mecânica da coisa, para você fazer direitinho, entendeu? Não. Jesus fala: a sua única função é perdoar. Perdoar é deixar ir. Perdoar é aceitar, deixar ser como é. Perdoar é agradecer. É a tríade santa. Primeiro eu aceito, depois eu perdoo, depois eu agradeço. Perdoar é permitir que cada um tenha a sua jornada, ora pois. Cada um tem uma história para viver. Eu vou o quê? Querer viver a vida do outro, pelo outro? Doutrinar o outro? Por isso que esse canal é aberto. Chega aqui quem quiser. Eu nem faço propaganda do canal. Nem faço. Porque eu gosto de atrair as pessoas que estão na mesma frequência que eu. E não forçar, não ficar tentando... Ah, não, eu quero ter 1 milhão de seguidores. Eu não vim aqui para isso.
Se um dia o Divino Espírito Santo entender que eu vou poder ajudar 1 milhão de seguidores, vocês podem ter certeza que 1 milhão de seguidores vão aparecer no canal. Enquanto ele entender que eu tenho que ajudar vocês 25, que todo domingo à noite estão comigo nas lives, são vocês que eu vou ajudar. E se só tiver um, tá bom. Já tem 25, olha que beleza. Já tenho 25 vezes mais do que eu preciso. Tá? Então, parte de ser uma pessoa amorosa é encontrar as pessoas onde elas estão. Exatamente o que Jesus faz com a gente, com a nossa mente egóica. Isso é chave ascensional. Isso é chave ascensional. Isso leva décadas para você aprender. Agora não mais. Por causa da quantidade de energia crística que está entrando no planeta. Mas isso é uma tarefa de uma vida. Mas você não pode desanimar. Tá? Especialmente você, mulher, que me assiste. Esse padrão de salvadora é o favorito da maioria das mulheres que eu conheço, eu me incluindo. E aceitar que cada pessoa está na sua própria jornada. Ninguém fala sobre a dor de curar, sobre a dor de que ao curarmos a nós mesmos, normalmente isso significa que nós estamos sentindo a dor de perder os outros. Você vai ter que bancar essa dor. Aquela sua amiga que você amava não tem mais condição vibracional nem de ir ao cinema com você. O que eu faço, Jaque? Eu continuo amando a minha amiga. Ora por ela. Pede ao Divino Espírito Santo para ajudá-la, iluminar a mente dela. Tá bom? Então, ninguém fala sobre essa dor, né? De perder os outros, né? Que chega para todos nós que estamos no nosso processo de cura. Você começa a olhar as pessoas de uma forma completamente diferente. Você se torna muito mais respeitoso com o caminho do outro. Você vive e deixa o outro viver em paz. Você tem a sua vida para cuidar. Você não fica mais tomando conta da vida do outro. Tá? Confie no seu caminho. O seu futuro self irá agradecê-lo. Lembrando que o tempo não existe. A recompensa de deixar ir significa que novas pessoas e novas oportunidades entrarão na sua vida. Você já teve que deixar pessoas para trás? É assim que ela termina o post. Então, a mais importante mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje, meus amores, é que se você está tentando salvar os seus familiares, principalmente, se você está tentando salvar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus avós, seus tios, você está olhando para trás. Essa é uma definição da constelação familiar. Você está olhando para trás. Nós não conseguimos construir uma vida boa para nós enquanto nós estamos olhando para trás. Você não consegue sair do Rio de Janeiro e ir para Friburgo dirigindo, olhando pelo espelho retrovisor. Falamos disso ano passado na jornada de cura da criança interior. Se nós observarmos o reino animal, vamos pegar os gatos. A gata tem os gatinhos, ela amamenta eles até, 6, 7 meses, né? Começa a dar coice quando o dentinho começa a machucar. E aí ela começa a ensinar eles a caçarem e eles vão embora. E ela fica muito bem com isso. Ela fica desesperada, ou qualquer outra fêmea do reino animal, se eles sofrem de alguma coisa enquanto são muito pequenos. Depois que eles são grandes, ela fica muito bem. Tá? Então, você está me aconselhando a abandonar meus filhos? Não, eu estou tentando trazer um conceito para você me entender, de que o saudável, de que o esperado é que seus filhos sigam a vida deles. Você, nossos pais,
nossos irmãos, né? Eu só tenho uma irmã mais velha, então isso no meu caso é ainda mais forte, porque o amor tem que fluir dela para mim e não de mim para ela, né? Claro que eu vou ter reciprocidade, mas o amor é como um rio, ele flui de cima para baixo, da montanha para o vale, né? A montante para jusante, para usar um termo de engenharia que vocês devem gostar, tá? Então, eu preciso entender que os meus pais, eles têm a força deles para fazer a jornada deles. E isso é muito respeitoso. E eu falo, meu pai, minha mãe, tô falando agora, muito obrigada por tudo que me deram. O que me deram foi mais do que suficiente. Eu vou fazer da minha vida algo de bom com tudo, toda essa abundância que vocês me deram. Mas eu não vou mais ficar olhando para trás para tentar salvar vocês. Não. Eu tô destruindo a minha vida e destruindo a vida deles. Eu tô desonrando a vida deles. Eu tô desonrando a vida deles. Ah, mas se meus pais moram comigo, precisam de ajuda. Você ajuda. Claro. Você se assegura de que eles tenham tudo de que eles precisam. Mas você respeita a jornada deles, a trajetória deles. Ah, Jaque, você não sabe. A minha mãe vai todo domingo numa igreja em que o padre fala para ela, o pastor fala para ela que nós somos todos pecadores e que vamos todos morrer vamos todos queimar no mármore do inferno. E você acha que eu não vou fazer nada? Não, você não vai fazer nada. Esse é o direito dela de acreditar no que ela quiser. Você vem aqui no canal e acredita na maluca que fica dizendo que você é filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Não é nisso que você acredita? Deixa ela acreditar no que ela quiser. No fim das contas, a gente não sabe o que é verdade, né? A gente não sabe se quando a gente morrer a gente vai queimar no mármore do inferno. Eu não tenho lembrança disso. Eu não sei. Eu não sei se quando eu morrer eu vou chegar lá na Universidade da Sechonoye de um curso em milagres como eu espero. Eu não sei. Então a gente dá o benefício da dúvida. Deixa. Ah, não, mas é uma pessoa muito negativa. Não, então passe pouco tempo com ela. Ah, mas ela mora na minha casa. Bota um headphone. Fica ouvindo as lições. Conversa na hora das refeições. Ah, ela fica reclamando que eu não dou atenção pra ela. Bom, aí é o problema dela, né? Você tem a sua vida pra viver, né? E isso, gente, é válido pros parentes. Isso é uma grande lição espiritual. Vocês não têm noção do tamanho dessa lição espiritual. Do que essa fala minha vai provocar em vocês. Talvez provoque até muita revolta. Até que vocês tenham a capacidade pra aprender, pra compreender. Mas é assim que a gente honra pai e mãe, deixando que eles se responsabilizem pelas próprias escolhas e vivendo a vida deles. Eu não sou maior do que eles? Eu sou menor, eu sou muito menor. Eu que recebo. Eles estão na posição de dar. E como é que eu retribuo? Passando adiante. Ah, mas eu não tenho filhos. Dá um jeito de passar adiante. Faz um trabalho voluntário, tem alunos de um curso em milagres, faz o que você quiser. Entenderam? O rio corre para frente. Esse, inclusive, é um título. É o título de um dos livros do Bert Hellinger, tá? O rio corre para frente. E é assim que a coisa funciona. A gente não vai tentar mudar o sentido do fluxo do rio. Não vamos fazer isso. Até porque, mesmo que a gente quisesse, seria impossível. E eu tô, na verdade, tentando controlar as pessoas. Para quê? Se meu pai mudar, se a minha mãe mudar, se a minha irmã mudar, aí eu vou ficar bem. Olha que motivação egoísta. Não, deixa cada um viver sua vida na velocidade que tem que viver. Você escolheu ter aulas de um acelerador de consciência. Eles não escolheram. Talvez o seu espírito, a sua alma esteja pronta para você ter uma aceleração de expansão de consciência. Eles não estão. Deixa eles irem na velocidade deles. De repente eles têm um Fiat Uno e você tá aqui andando de Porsche. Por quê? Por que você tá andando de Porsche? Julgamento meu, né? Opinião minha. Por que você tá andando de Porsche e eles têm que ficar andando lá de Fiat Uno? Porque você trouxe essa velocidade inicial, esse V0, das tuas outras encarnações. Isso te faz melhor do que eles? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles estão lá e você está aqui. Você cuida da sua vida, eles cuidam da vida deles. Tá? Senão a gente começa a se sentir superior ao outro, como a gente falou na lição hoje,
e aí não presta, não vai rolar, é mais ego, é mais emaranhamento, você quer se desemaranhar, você quer olhar para frente, você quer construir uma vida nova. A sua família, as suas histórias, o seu jeito de ser, o seu jeito de arrumar a casa, o seu jeito de fazer camarão. Ah, não, mas eu faço igual o jeito que a minha avó fazia há 200 anos. Será que é o melhor para você hoje? Se for, tá ótimo. E se não for? Então, se a gente quer ir para a quinta dimensão, se nós queremos ascender, a gente vai ter que parar de olhar para trás e deixar ir. A gente vai ter que fazer esse movimento de deixar ir. E de respeitar que cada um tem o seu caminho. Às vezes, uma coisa muito curiosa acontece. As pessoas veem a sua mudança e querem vir junto com você. Às vezes. Mas o objetivo de soltar e deixar ir não é esse. É aprender a sua lição espiritual e lidar com essa dor que é inerente ao processo. Da qual a doutora Nicole Lepera, não sei como fala o nome dela, Lepera, tá falando pra gente. Essa dor é inerente. Essa dor é a dor que o gatinho deve sentir quando ele olha para trás e ele vê a mãe dele e ele fala, eu não volto mais. Agora eu vou encontrar uma parceira. Agora eu vou caçar a minha lagartixa. E segue pela vida. Dói. São as dores do crescimento. É a dor lá do útero, que era quentinho, que era aconchegante, de repente ficou muito quente, muito apertado e você teve que nascer. É a mesma dor. É um renascimento. Tá bom, meus amores? Então, esta era a mensagem que eu tinha para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente hoje à noite.